Olá para todos que nos acompanham aqui no canal. Uma das grandes questões que muitos cristãos falam é sobre o arrebatamento. Afinal de contas, quem nunca se perguntou sobre o fim do mundo? De acordo com a Bíblia, várias coisas vão acontecer durante o período chamado de últimos tempos do planeta. E uma das coisas mais importantes que vão acontecer é o arrebatamento. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o arrebatamento é uma certeza para quem é cristão e crê na palavra. A Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo para a Terra. Mas, antes que ele venha, várias coisas horríveis vão acontecer. Esse será um momento de grande tribulação na Terra, com muitos sofrimentos e que vai acontecer durante o governo do Anticristo na Terra. O arrebatamento nada mais é do que um momento em que os cristãos são salvos e levados para os céus, para junto do nosso Senhor. Nesse momento, Jesus busca a sua igreja e chama os cristãos para junto de si. Porém, um ponto polêmico e que gera bastante discussão é sobre quando o arrebatamento vai ocorrer. Muitas pessoas têm pontos de vista diferentes sobre isso. Inclusive, muitos estudiosos da Bíblia não chegaram a acordo sobre quando o arrebatamento vai acontecer. Há quem pense que o arrebatamento vai acontecer antes do momento de tribulação. Já outras pessoas pensam que ele vai acontecer durante esse período delicado para os humanos. E também há mesmo quem pense que o arrebatamento só vai ser feito depois que toda a tribulação já tiver passado. Por isso, nós vamos deixar de lado, pelo menos agora, nesse primeiro momento do vídeo, quando o arrebatamento vai ocorrer e vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele, para que a gente consiga entender como será o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, nós podemos ler a seguinte passagem: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precedermos os que dormem. Porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Passagem bonita, não é mesmo? Além de bonita, ela também está cheia de explicações e momentos importantes para que a gente entenda como será o arrebatamento. Então, nós vamos explicar pouco a pouco essa passagem. Vamos lá. A primeira coisa que chama bastante atenção nessa passagem é a informação de que o próprio Senhor virá para a terra uma segunda vez. Isso nós lemos em uma parte dessa passagem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Essa promessa de retorno do Senhor está em João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Já no versículo 14, nós lemos: Pois, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui, nós temos claramente a ideia de que os mortos não estão mortos de verdade. O corpo físico pode estar morto, mas o espírito e a consciência estão vivos. E estão junto de Jesus Cristo. Por isso, assim como Jesus ressuscitou, os cristãos mortos também vão voltar à vida. Essa ideia aparece em vários outros trechos das Escrituras, como por exemplo em Jó, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos ler. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, fica claro para nós que o cristão não morre de verdade, pois o seu espírito está com o Senhor. E quando Jesus Cristo voltar, ele trará com ele os cristãos mortos, ressuscitará os seus corpos físicos, e somente depois que isso acontecer,
é que os cristãos vivos serão arrebatados. Isso nos leva a uma outra ideia também muito interessante, que está presente nesses versículos em Tessalonicenses: o tocar da última trombeta. Esse tocar da última trombeta, isso não aparece só aqui, mas aparece também em outro momento da Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para que a gente consiga entender essa passagem, é importante trazer algumas outras referências da palavra. O que acontece é que a pregação do Evangelho começou com uma trombeta e vai terminar com o som de uma trombeta. Assim, quando essa última trombeta tocar, a igreja e os cristãos serão chamados para subir à casa do Pai, para habitarem junto ao Senhor. Esse momento traz para a gente mais uma certeza que podemos entender a partir da passagem de Tessalonicenses. Os cristãos estão para sempre com o Senhor. Depois que o arrebatamento acontecer, todos os cristãos viverão na graça eterna do Deus Todo-Poderoso. Isso quer dizer que para os cristãos arrebatados não será mais necessário se preocupar com tristeza, com sofrimento, com misérias e com tribulações, pois eles estão salvos e para sempre com o Senhor. Mas vale a pena reforçar uma ideia aqui, que nós conseguimos ver na Bíblia. Existem pessoas que vão conseguir estar para sempre com o Senhor, e existem pessoas que vão estar para sempre separadas dele. Ou seja, não serão todas as pessoas do mundo que conseguirão a salvação e a glória eterna de habitar a casa do Pai. Ou seja, a todo momento nós vemos a necessidade de estar em Cristo e de estar com Cristo para conseguir a salvação eterna. Mas, agora, quando será que o arrebatamento vai acontecer? Como nós vimos no início desse vídeo, existem 3 visões sobre isso. Uma diz que o arrebatamento vai acontecer antes do período de tribulação na terra. Outra, que ele vai acontecer durante. E uma terceira visão, que diz que ele vai acontecer depois. Então, agora nós vamos ver com mais detalhes quais são os argumentos que os estudiosos ou os cristãos usam para defender as suas visões. Nós vamos começar com a interpretação da palavra de que o arrebatamento vai começar antes da tribulação da terra. Bom, quem acredita nessa primeira visão defende a ideia de que os verdadeiros cristãos não vão precisar enfrentar nenhum momento de sofrimento, miséria e terror, porque eles serão chamados para junto ao Senhor antes desse período começar. Isso quer dizer que quem fica... Olá para todos que nos acompanham aqui no canal. Uma das grandes questões que muitos cristãos falam é sobre o arrebatamento. Afinal de contas, quem nunca se perguntou sobre o fim do mundo? De acordo com a Bíblia, várias coisas vão acontecer durante o período chamado de últimos tempos do planeta. E uma das coisas mais importantes que vão acontecer é o arrebatamento. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o arrebatamento é uma certeza para quem é cristão e crê na palavra. A Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo para a terra. Mas, antes que ele venha, várias coisas horríveis vão acontecer. Esse será um momento de grande tribulação na terra, com muitos sofrimentos e que vai acontecer durante o governo do anticristo na terra. O arrebatamento nada mais é do que um momento em que os cristãos são salvos e levados para os céus, para junto do nosso Senhor. Nesse momento, Jesus busca a sua igreja e chama os cristãos para junto de si. Porém, um ponto polêmico que gera bastante discussão é sobre quando o arrebatamento vai ocorrer. Muitas pessoas têm pontos de vista diferentes sobre isso. Inclusive, muitos estudiosos da Bíblia não chegaram a acordo sobre quando o arrebatamento vai acontecer. Há quem pense que o arrebatamento vai acontecer antes do momento de tribulação. Já outras pessoas pensam que ele vai acontecer durante esse período delicado para os humanos. E também há mesmo quem pense que o arrebatamento só vai ser feito depois que toda a tribulação já tiver passado. Por isso, nós vamos deixar de lado, pelo menos agora, nesse primeiro momento do vídeo, quando o arrebatamento vai ocorrer e vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele, para que a gente consiga entender como será o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, nós podemos ler a seguinte passagem: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precedermos os que dormem. Porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trompeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Passagem bonita, não é mesmo? Além de bonita, ela também está cheia de explicações e momentos importantes para que a gente entenda como será o arrebatamento. Então, nós vamos explicar pouco a pouco essa passagem. Vamos lá. A primeira coisa que chama bastante atenção nessa passagem é a informação de que o próprio Senhor virá para a terra uma segunda vez. Isso nós lemos em uma parte dessa passagem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trompeta de Deus, descerá dos céus. Essa promessa de retorno do Senhor está em João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Já no versículo 14, nós lemos: Pois, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui, nós temos claramente a ideia de que os mortos não estão mortos de verdade. O corpo físico pode estar morto, mas o espírito e a consciência estão vivos. E estão junto de Jesus Cristo. Por isso, assim como Jesus ressuscitou, os cristãos mortos também vão voltar à vida. Essa ideia aparece em vários outros trechos das Escrituras, como por exemplo em Jó, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos ler. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, fica claro para nós que o cristão não morre de verdade, pois o seu espírito está com o Senhor. E quando Jesus Cristo voltar, ele trará com ele os cristãos mortos, ressuscitará os seus corpos físicos. E somente depois que isso acontecer, é que os cristãos vivos serão arrebatados. Isso nos leva a uma outra ideia também muito interessante, que está presente nesses versículos em Tessalonicenses: o tocar da última trombeta. Esse tocar da última trombeta, isso não aparece só aqui, mas aparece também em outro momento da Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para que a gente consiga entender essa passagem, é importante trazer algumas outras referências da palavra. O que acontece é que a pregação do Evangelho começou com uma trombeta e vai terminar com o som de uma trombeta.